Ok, então a gente vai continuar a aula de ontem. Não completei ainda, ok? De desenhar os processos, aqui, os 4 processos do ciclo de Carnot. O que a gente... Deixa eu passar aqui rapidamente. Então, estamos aqui estudando agora a segunda lei da termodinâmica, que se faz necessária porque a gente vê que com a primeira lei da termodinâmica e todas as leis da física, a gente não consegue explicar por que certos processos, ok, acontecem, a gente sabe que eles acontecem, e outros nunca foram observados, apesar de não violarem essas leis da física e da termodinâmica. Então, a gente começa com exemplos desses processos que não acontecem, e com máquinas térmicas, ok, e refrigeradores. E a gente particularmente estudou ontem, né, o ciclo de Carnot, que é um ciclo reversível, okay, que ocorre quando você tem aqui o que eu vou chamar sempre de T1. Cadê meu? Tá aqui. O meu reservatório aqui, T1, que é o reservatório quente, ok? E uma das coisas que não pode, ok, empiricamente, então, é transformar toda a energia transferida ao sistema, ok, a partir de um reservatório quente, ok, transformar todo esse calor em trabalho. Isso não pode, é uma das maneiras de escrever a segunda lei, e também, esse aqui seria o enunciado que a gente chama de Kelvin-Planck. O enunciado de Clausius, ele diz que você não pode transferir 100%. Não, esse aqui ainda é a máquina, né? Então, na verdade, na prática, você precisa você precisa rejeitar parte do calor em um reservatório frio T2 inferior a T1, ok? Ou seja, a eficiência, que é a razão do trabalho sobre o calor, trabalho obtido sobre calor fornecido, ok? Ele é 1, que seria 100%, menos essa grandeza aqui, ok? Então, isso aqui vale para todas as máquinas. O segundo postulado, ok? Esse enunciado de Clausius é que você não pode construir uma máquina cujo único efeito seja transferir calor, ok, de um corpo frio para um corpo quente, ok? Então, você pode transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, mas não deve ser, não pode ser o único efeito. E, de fato, na prática, a gente vê que tem que fornecer trabalho para isso acontecer, ok? Então, esses postulados, então, eles vão resultar em um limite, ok, na eficiência das máquinas, e esse limite é inferior a 100%, obviamente. Então, a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, ok, por exemplo, aqui funcionando como máquina, recebe calor da fonte quente, ok, fornece trabalho e rejeita calor na fonte fria. Essa aqui é uma máquina térmica geral, ok? A máquina de Carnot, ok, funciona em um ciclo reversível de Carnot, que são 4 processos, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos, ok? DAB isotérmico, BC adiabático, CD isotérmico e DA adiabático. Então, isso permite uma descrição muito simples em termos da primeira lei, ok? Então, a gente mostrou que, então aqui a gente detalhou os 4 processos, ok? É um ciclo reversível, isso é muito importante. E então a gente mostra que no ciclo de Carnot, que pode funcionar como ele é reversível, você pode fazer ele funcionar, em vez de funcionar como uma máquina que produz trabalho, ok? Você pode fazer ele funcionar como um refrigerador, ok? Que você fornece, realiza trabalho sobre o refrigerador, ele bombeia calor da fonte fria e ele injeta calor na fonte quente, ok?
Então, aqui eu detalhei bastante, ok? Os sinais eu aconselho vocês, ok? A fazer o mesmo, ou seja, sempre estar ciente dos sinais, ok? Dos calores do trabalho, ok? Então, a gente escreve aqui para uma máquina, então a máquina, o que diferencia a máquina de um refrigerador, então são particularmente Carnot, que é um ciclo reversível, é só inverter o ciclo. Então, no caso da máquina, o trabalho é positivo, o calor Q1 é positivo e o calor Q2 é negativo, ok? Então, Q1 é igual a QAB, que é esse processo isotérmico, a temperatura T1, e a gente escreve, então, para um gás ideal, ok? Eu escrevi em algum lugar que é gás ideal? Tem que escrever, né? Porque, obviamente, que esse NRT, ele vem de... Esse aqui é gás ideal, né? Não é uma expressão geral para qualquer sistema, ok? No caso de um gás ideal, a gente tem essa relação, ok? Porque P é igual a NRT1 sobre V. Pronto, aí eu detalhei, né? Então, acho que isso aqui eu posso separar. Ok? Então, a gente escreve essa relação aqui a partir dessa, né, que detalha aqui. Essa aqui é a primeira lei, ok? Então, escreve esse trabalho aqui para um gás ideal, ou seja, a dependência da pressão com o volume, ok? Para um gás ideal e integra, ok? No processo de AB, que é um processo isotérmico, ok? E obtém essa relação aqui, tá certo? Então, para esse ciclo aqui, eu tenho essa expressão. Essa expressão aqui para o segundo processo DC, não, CD, desculpa. CD também é isotérmico, a temperatura T2, a gente obtém outra relação, e aí, escrevendo aqui a eficiência, ok? É do ciclo, você vai calcular a eficiência sobre todo o ciclo. A gente tem, então, essa aqui é a relação geral, a gente escreve isso no caso particular. Então, esse aqui, eu vou escrever aqui, que é Carnot, gás ideal, ok? Então, pode escrever, ok? Dessa maneira. E a gente mostra a seguir que... e aí eu completei, né? Em relação a ontem. A gente vai mostrar, ok? Nesse quadradinho verde aqui, que isso é igual a isso aqui, ou seja, isso se cancela, dá 1, e a gente obtém, então, que essa eficiência é 1 menos T2 sobre T1, ok? Aí tem a demonstração aqui. Termina aqui, então a gente mostra tudo isso, e então a gente termina com o ciclo de Carnot, ok? Assim, para um gás ideal, ok? Na verdade, quando a gente fala do ciclo de Carnot, só diz que depende da temperatura, a eficiência da máquina de Carnot. Então, eu primeiro afirmei isso aqui, que é o limite superior de eficiência de todas as máquinas térmicas que operam entre essas mesmas duas temperaturas, fria e quente, okay? Do que a máquina de Carnot com a qual você vai comparar a sua máquina térmica real, ok? Então, alguns casos limites aqui, e para demonstrar isso aqui, isso é uma maneira de demonstrar, ok, a equivalência entre vários enunciados, na verdade, da segunda lei, ok? Então, demonstrar que se eu disser que eu tenho uma... Então, aqui eu vou demonstrar isso, né? Essa parte, a eficiência da máquina de Carnot, operando entre essas duas temperaturas T1 e T2, é o limite superior, ok, da eficiência. Então, eu vou começar dizendo que não, eu tenho uma máquina
real, que tem uma eficiência que é maior do que a eficiência de Carnot, que a eficiência do ciclo de Carnot, ok? E aí o que eu faço? Minha máquina é aqui, real, tá certo? E aqui é uma máquina de Carnot operando em ciclo de refrigeração, tá certo? Como ela é reversível, ok? As relações são as mesmas entre, seja da primeira lei, entre os calores e o trabalho. Então, o trabalho que eu vou fornecer aqui para esse refrigerador de Carnot, o que você tem que entender que esse trabalho, pelo que eu falei, que a minha eficiência ela é maior, então ele vai ser maior, ok? Do que seria, ok? Numa máquina de Carnot, ok? Que seria 1 menos T2 sobre T1. Então, eu uso esse trabalho para fazer funcionar esse refrigerador, e como eu posso aqui fechar, então eu tenho esses dois reservatórios, e eu vou criar um refrigerador equivalente, ok? O que é esse refrigerador equivalente? Eu tenho uma calor, ok? Aqui que é igual, em valor absoluto, que vai ser igual. Eu escrevi depois que, mas vamos raciocinar aqui. O que é que? Que você tira da fonte T2, então vai ser Q2 menos... Parece que tem uma quilinha aqui, não é? É minha máquina simplesmente aqui. Ok? Então, Q2, que é do ciclo de Carnot, ok? Q2 menos Q2 linha, ok? Em valores absolutos, ok? Aqui. Q. Deixa eu ver aqui, acho que eu posso mexer. Então, você vê que esse calor aqui, que é retirado da fonte fria, ok? Então, você escrever ele como valor absoluto de Q2 menos valor absoluto de Q2 linha, tá certo? E a gente pode mostrar, eu tinha escrito isso aqui ontem, então, no ciclo de Carnot, ok? Q1 menos Q2, sim, eu trabalho aqui. Eu fiz a relação aqui, eu escrevi para o meu refrigerador de Carnot, o trabalho aqui, que eu vou fornecer, é igual a Q1, valor absoluto de Q1, menos valor absoluto de Q2, ok? E para a minha máquina real, é igual a Q'1 menos Q'2, tá certo? Então, W é igual a W, porque é esse trabalho produzido que eu vou usar para operar o refrigerador, ok? Então, eu faço que isso, então, é igual a S, que eu escrevi aqui. Se você rearranjar os termos, você vai ver que Q2 menos Q2 linha, Q2 menos Q2 linha, é igual a Q1 menos Q1 linha, tá certo? Essa aqui é só arrumar de novo. Aí eu venho aqui, Q2 menos Q2 linha é igual a Q1 menos Q1 linha. E então, você pode ver que é igual a esse calor aqui, que é Q1, ok? Menos Q1 linha. Então, isso quer dizer que eu cheguei, a partir disso, ok? A uma máquina que tira calor Q da fonte fria e que injeta na fonte quente, ok? O que viola a segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius, ok? Então, a gente chegou até aqui, foi a demonstração, ok? Que eu não posso ter uma uma máquina real com eficiência maior, na verdade. Ok. Ok, então, tem um coeficiente, então, para a máquina, sim, para a máquina, a gente vai eventualmente usar esse aqui depois, nos exercícios particularmente, o que a gente chama de máquina térmica, ok? Ou seja, W positivo, ok? Q1 positivo, Q2 negativo. Então, a gente escreve que essa aqui é a eficiência, ok? Eta é igual a 1 menos... Aqui eu vou escrever Q2 sobre
Q1, ok? E a gente pode escrever a mesma coisa para um refrigerador, mas aí, então, eta vai estar entre 0 e 1, ok? Refrigerador. Ok? Então, no refrigerador, você tem que W é negativo, Q1, que é a transferência de calor para a fonte quente, então ele é negativo, e Q2 é positivo, né? Você tira calor da fonte fria, ok? Então, a gente pode também escrever a eficiência, né? Q1 menos Q2 sobre Q1, ok? Mas a gente vai ter um coeficiente de, acho que a gente chama de beta, ok? Coeficiente de desempenho. Então, você tem beta, por exemplo, para um refrigerador é igual o que você quer num refrigerador. Vamos pensar aqui. Eu tenho aqui minha fonte quente, aqui minha fonte fria. Eu vou aqui é Q2, aqui é Q1, ok? E aqui eu vou ter meu sistema, ok? Vou injetar trabalho nele, W, ok? Isso é um refrigerador. Então, num refrigerador, realmente, quando você quer manter, ok? Essencialmente sua comida, mas pode ser várias coisas, ok? Vacinas, blá, blá, blá. Ok? Então, você tem uma câmara fria que você quer manter fria, então você transfere sempre, tira calor, você coloca nele, por exemplo, um alimento quente, ok? E aí ele vai resfriar, você está tirando o calor dessa fonte, dessa câmara fria e injetando na cozinha, por exemplo, ok? Então, o que interessa aqui, o que você vai ter, o que interessa a você é esse Q2, né? O valor desse Q2 aqui, Q2. E aí, o que você fornece é o trabalho, tá certo? E se você tiver uma fonte de calor, uma bomba de calor, ok, bomba, então, você pode definir, ok, do jeito que você pode usar isso aqui também para a bomba de calor, mas o que interessa na bomba de calor, certamente, você vai dividir por W, porque também você vai ter que fornecer trabalho, mas o que interessa a você na bomba de calor não é o que você tira da fonte fria, ok? Do solo frio, por exemplo, o exemplo que eu dei ontem, né, que você, nos países frios, ok, no inverno, então você retira calor do solo e você injeta nos ambientes, né, de casa, etc. Então, o que interessa a você é Q1, né? Então, é isso, uma eficiência, então aqui a gente chama de coeficiente de desempenho, ok? Para refrigerador ou bomba, mas essencialmente é isso. Então, você vai comparar esse daqui com, ok? Bombas de calor, você vai comparar várias bombas de calor usando esse coeficiente de desempenho, e para um refrigerador, pode usar esse, ok? Ok, então isso aqui eu já... Então, eu vou ver agora, ok? Eu vou passar, então, voltando aqui a minha máquina de Carnot, que estava falando aqui antes, era bastante geral, ok? Para as máquinas térmicas. Máquina de Carnot, ciclo de Carnot, né? Então, a gente tem, o que a gente viu é que a eficiência, ok? É igual a 1 menos Q, Q2 sobre Q1, ok? E para Carnot, particularmente, ok? Essa aqui é das máquinas, A1 menos T2 sobre T1. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é? Ah, tem um chat aqui, deixa eu ver. Que dá e sobe W. Ok, imagino que seja para a bomba, né?
1 menos T2 sobre T1. Esse aqui é só para Carnot, ok? Então, aqui a gente tem... Então, a gente mostrou que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Só um minutinho. Ok? Que a gente pode arrumar aqui como Q2 sobre T2 é igual a Q1 sobre T1, ok? Então, essa aqui é a máquina de Carnot. Então, a gente vai agora estudar o ciclo, ok? Sobre o ciclo. Então, a gente pode mostrar... sim. Eu posso também escrever essa aqui. Eu vou tirar. Vocês lembram que Q1 é o calor retirado. Aqui estou trabalhando como máquina, ok? Então, Q1 é o calor, ok, fornecido pela fonte quente. Então, Q1 é positivo. Q2 é o calor injetado na fonte fria. Então, Q2 é negativo, ok? Então, eu posso escrever esse aqui, valor absoluto de Q2, como Q2 é negativo, então vai ser menos Q2, ok? Sobre T2 é igual, Q1 é positivo, então vai ser Q1 sobre T1, ok? O que eu posso reescrever como Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2, ok? Aqui eu não posso botar os valores absolutos, ok? Eu teria que ter o sinal menos. Então, tem que ter sempre esse cuidado aqui com o sinal, ok, das transferências de calor, ok? Essa aqui é igual a zero, ok? Então, a gente vê que tem uma quantidade aqui, uma grandeza que está aparecendo, que é o calor e a temperatura, ok? A gente sabe que esse calor Q1, ok, no ciclo de Carnot, lembra? No ciclo de Carnot, PV aqui. Então, a gente tem, vou desenhar ele em cinza, ok? Então, eu tenho minhas duas isotermas, ok? E aqui eu vou desenhar aqui de A para B. Então, o primeiro tá horrível esse negócio. O primeiro processo de A para B, ok? É isotérmico, não é? Então, a gente tem aqui T1 e aqui a gente tem a isotermo T2, ok? Então, a gente tem aqui o calor Q1, ok? E então, quando a gente voltar, isso aqui é adiabático, isso aqui é C, aqui é D, então, esse processo aqui é isotérmico, CD, ok? E aqui você rejeita calor Q2, ok? Então, a gente tem uma relação, então, essa grandeza Q sobre T, onde Q é a transferência de calor, a temperatura a qual essa transferência de calor foi realizada, ok? Então, a gente vai fazer agora a análise sobre todo o ciclo. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer a análise agora sobre todo o ciclo, então eu tenho essa relação, mas que eu tirei daqui da eficiência e do fato que para a máquina de Carnot, ela só depende das temperaturas. Mas vamos lá fazer para o ciclo. Ok? Então, aqui é adiabático, então, QBC é zero, QDA é igual a zero. Ok?
E aí eu vou poder escrever que sobre o ciclo, ok? Eu vou escrever aqui AB, ok? Eu vou fazer sobre QAB sobre T1, ok? QAB sobre T1. Vou fazer a soma dessas, ok? Dessas quantidades aqui. Mais QBC. QBC sobre T, ok? T aqui vai variar de T1 a T2. Bom, na verdade, já vou escrever zero, porque complica um pouquinho. Zero, porque não tem, né? Mais que CD sobre T2 mais zero é igual a QAB sobre T1 menos, então, o que a gente chamou aqui de Q1 sobre T1 mais Q2, ok? QCD é Q2 sobre T2, ok? A gente mostrou aqui que era isso. Essa aqui foi a partir da eficiência. Isso eu calculei, ok? A soma dessa grandeza aqui sobre T, ok? Sobre um ciclo. Então, quando é um ciclo, ok? Você sabe... Parece aqui que tem alguma coisa, então essa aqui é igual a zero, ok? Então, você tem uma grandeza aqui, que é sobre T, que quando você soma ela sobre um ciclo, ok? Você obtém zero. E, na verdade, é Q1 mais Q2, ok? Sendo um que é negativo. E aí você sabe que Q não é uma grandeza de estado, ok? Uma propriedade de estado. A gente já viu isso, né? Particularmente, qual é em uma frase assim, como é que eu vou dizer, mostrar, ok? Provar que Q não é uma propriedade de estado. Eu não posso associar um calor a um estado, esse aqui. E também você vê que se você fizer um ciclo como aqui, ok? É o caso aqui. Você faz de A para B, você volta a A, é um ciclo. Se Q fosse uma propriedade de estado, Q sobre um ciclo seria igual a zero. E não é, ok? Q aqui vai ser Q1 mais Q2, ok? Não é uma propriedade de estado, assim como o trabalho não é uma propriedade de estado. Quando você faz um ciclo dessa, aqui particularmente o trabalho, ok? Que é essa área dentro do ciclo, o trabalho é positivo, porque a parte aqui, ok? Positiva, aqui é positivo, trabalho positivo, trabalho positivo, trabalho negativo, mas o positivo é maior que o negativo. Né? Não é uma propriedade de estado. Por que eu digo que esse aqui é positivo? Porque quando eu aumento o volume, ok? Quando é PDV, né? Então a pressão aqui, a pressão é positiva, ok? A pressão não é negativa. Então, a pressão é sempre positiva e aqui a gente está aumentando o volume. Então, PDV, cada processozinho infinitesimal que PDV é positivo. Então, a integral é positiva. Aqui também. Aqui é o contrário. Você tem que P é positivo, ok? Mas DV aqui você está diminuindo o volume. DV é negativo e aqui também. Então, aqui o trabalho, nesse trecho aqui, nesses dois, é negativo, ok? Então, o calor não é uma propriedade de estado, ok? Temperatura é, né? T1 e T2 são propriedades do estado. Ajudem a caracterizar o estado de uma substância de uma maneira geral e de um gás ideal particularmente, ok? Então, o que a gente vai então identificar que essa aqui não é uma propriedade, ok, o calor, mas Q sobre T é uma Q sobre T é uma propriedade de estado. Bom, ok? Então, na verdade, a gente vai chamar esse Q sobre T de... ok? Então, quando você faz um ciclo, ok? Então, você vai ter que a soma, ok? De Q sobre T é igual a zero.
E a gente vai chamar essa grandeza de estado de da entropia. Ok? Então, isso é S, é a entropia. Então, essa segunda lei, ela leva à definição de uma nova propriedade. Assim como a primeira lei, ela levou à definição, ok, da propriedade energia interna, ok? Então, essa segunda lei, trabalhando sobre um ciclo, a gente define, então, uma nova propriedade que é a entropia, ok? E essa propriedade, ela é fundamental, então, para a segunda lei, para processos químicos, para ok? É muito importante. Então, particularmente, a gente já falou dela, né, diz que ela tem que ser positiva, ok? Para que o processo seja possível, e a gente, então, vai reanalisar alguns processos em termos da entropia com essa definição que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui uma substância, ok? Ok? Vou caracterizar ela por sua massa, ok? O número de mol, eventualmente. Então, tem a sua temperatura, ok? Coloquei aqui o calor específico e aqui a temperatura inicial e a temperatura final, ok? Botei N, o que não está errado, mas aqui a gente já vê, ok, aparecer o cálculo do calor transferido em termos de diferença de temperatura, ok, e do calor específico e da massa, ok, da substância, ok? Então, a gente caracteriza essa substância com a sua massa e o seu calor específico, e aqui um processo pela temperatura inicial e temperatura final, ok? Então, eu vou, como eu falei, para que o processo seja reversível, você vê que o calor, ok, quando você escreve Q é igual a mc delta T, ou seja, essa aqui é T final menos T inicial, você vê que se delta T é igual a zero, ou seja, se T é final, ou seja, você não vai ter transferência de calor entre dois corpos à mesma temperatura, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma descrição, ok? Tem várias aproximações, mas, na verdade, a gente vai sair qualquer processo vai sair da temperatura inicial, ok? Para essa mesma temperatura, mas a gente vai aumentar ela de uma grandeza muito pequena, dt, ok? Uma variação de temperatura infinitesimal dt, ok? E aí a gente vai assim, ti mais dt, ti mais dt, mais um pouquinho, ok? Blá, blá, blá. E aí a gente vai chegar dessa maneira à temperatura final, tá certo? Então, a gente faz... Esse aqui é um processo reversível, você sempre pode voltar, ok? É reversível, ok? E indo assim bem, 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 bem devagar, você chega à temperatura final, ok? Se você for, de repente, de TI a TF, o processo não é reversível e a gente não consegue analisar, ok? Como a gente vai fazer agora, ok? Então, vou escrever que a entropia final menos a entropia inicial, isso eu posso escrever porque eu disse que era uma propriedade de estado. Então, você tem S daqui menos, ok? A entropia do estado final menos a entropia do estado inicial, ok? É igual, ok? Então, eu vou fazer a integral, já que ΔS é, isso aqui, é definido assim, ok? Integral de ΔS, ok? Escrever aqui ds. Então, a cada passo aqui, eu vou ter um delta. Eu vou ter um ds que é igual a delta Q sobre a temperatura. Então, vai acontecer aqui a temperatura TI, ok? ds. Então, como é uma... Eu vou de I a F, isso eu posso escrever porque é uma grandeza, então, é uma propriedade. Então, ds, a integral de IF de ds é
SF menos SI, ok? Então, vai ser igual a integral I a F, ok? Esse calor aqui vai ser MC, ok? MC. Então, a gente vai ter a variação de temperatura nesse processo aqui. SDS aqui, DT, então vai ser DT. Desculpa, é isso. Ok? Esse delta Q aqui. MCDT, né? É aquele calorzinho sobre T. Aí, T não é uma constante, ok? Ela tem esse valor aqui, vai mudar de valor. É por isso que a gente está integrando, ok? Então, S final menos S inicial vai ser igual. Esse aqui sai da integral, ok? E aqui a gente vai ter log T. T final sobre T inicial. Certo? Então, só para lembrar, essa aqui também não é uma fórmula, você deduz isso, uma vez que você sabe, ok? A definição, então você tem que... Bom, eu escrevi essa, ok? ds, ok? É uma transferênciazinha de calor à temperatura, que acontece essa transferência de calor, e essa temperatura, ela pode variar, ok? Durante o processo. Então, você precisa integrar. Se a temperatura for constante, então ela sai da integral, mas se ela não for, você tem que saber como delta Q varia com a temperatura, ok? Então, eu vou fazer aqui num ciclo, eu tenho que redesenhar isso aqui. Vou redesenhar aqui, fazer aqui no eixo P, aqui no eixo V, ok? As duas isotermas. E aqui eu vou fazer, ou na verdade eu vou fazer um processo, não necessariamente é uma isoterma isso aqui. Eu vou de um estado 1 a um estado 2, então posso escrever aqui, ok? A temperatura constante, ok? Então aqui eu vou escrever que SB menos SA, ok? É igual a MC log vai ser 0. Por que vai ser a mesma entropia? Não pode. Delta aqui, só vou ter. Aqui eu posso escrever também, integral de A a B, ok? A gente tem aqui que é um processo isotérmico, ok? TA é igual a TB é igual a T1, ok? Então, a gente tem aqui que DU, qualquer parte DU, ok? Nesse processo aqui vai ser igual a zero, né? Porque DU só depende da temperatura e a temperatura não muda, é igual a delta Q menos delta W, ok? Então, esse delta Q aqui, sobre T, eu acho que eu posso tirar a integral. Não vou deixar ela aqui. Então, aqui vai ser, esse delta W vai ser, delta Q é igual a delta W, então vai ser a pressão
PDV, ok? Isso aqui é o trabalho ΔW sobre T, que vem daqui, ok? E um gás ideal, deixa eu mudar de página aqui. Gás ideal, PV igual a N. Eu escrevi em função de NR, né? Então, PV sobre T, que eu tenho. Aqui eu tenho PDV sobre T. PDV sobre T vai ser igual. Eu vou escrever aqui. SB menos SA. Para não ter que subir de novo. Vai ser, então, igual a integral de AB de PDV sobre T. Não, P sobre T, ok. NR sobre V. NR, P sobre T, NR sobre V. DV sobre V, ok? Então, vai ser igual a NR, que é uma constante, sai da integral de dV sobre V, então vai ser log de VB sobre VA. Ok? Então, esse aqui é num processo isotérmico, ok? Processo isotérmico. Certo? Então, você vê que é uma grandeza que a gente definiu, e uma vez definido, a gente consegue calcular, ok? A entropia, a variação de entropia, ok? Então, esse aqui é sobre um processo, e a gente sabe que só um ciclo é zero, ok? Então, deixa eu ver aqui. Agora eu vou fazer outro. Okay? Então, a gente obteve para um processo isotérmico. Eu vou fazer agora outro processo. Okay? Um diagrama PV. Então, vou ter aqui uma isotérmico, a temperatura T, ok? Vou chamar de T1. E aqui vou ter dois estados. Então, eu tenho A. Não é o ciclo de. Não é o ciclo de. Ok? Então, eu vou de 1 para 2. Ok? É esse que eu fiz agora. Mas como não é o ciclo de. Ok? Então, esse aqui é um processo isotérmico. Então, a gente sabe que S2 menos S1 é o que a gente acabou de calcular, é igual a NR log de V2 sobre V1, ok? Porque é isotérmico. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai de 1 para 2, ok? Seguindo outro caminho. Ok, então eu vou de 1 para 2, seguindo o caminho seguinte. Eu vou primeiro fazer um processo a volume constante aqui. Ok? Então, esse aqui é um processo a volume constante. Esse aqui, esse eixo,
é de volume, você vê que quando eu vou aqui, vou diminuir a pressão, mas é volume constante, eu vou para um estado que eu vou chamar, é um estado intermediário. A ideia é, deixa eu aqui colocar esse 2 aqui, nessa linha, porque aí fica mais. Ok? Aí depois eu vou fazer um processo a pressão constante. Então, eu vou calcular aqui S de T1 a TA, ok? O que eu vou fazer aqui, eu vou calcular de 1 para A, ok? Então, S A menos S1, ok? É igual a integral de 1 a de delta Q sobre T, ok? Aqui, claramente, a temperatura não é constante, ok? Eu estou passando de uma isoterma T1 para outra isoterma, que eu posso chamar de TA, ok? TA. Então, a temperatura não é constante, não posso tirar da integral, ok? Mas aí, o que eu posso escrever? O que esse dq aqui nesse processo? Vai ser igual à integral de 1 a A, dq vai ser igual a CV, né? CV constante, M dt sobre T. Esse aqui é de delta Q, né? Um processo a volume constante, ok? Processo isocórico, né? Isocórico. Então, vocês podem ver que não adianta, não é uma fórmula, você só tem que escrever a definição e rapidamente o que você segue. Se há volume constante, delta Q, a expressão vai ser essa, ok? E aí eu vou integrar, então vai ser igual, isso é constante, CV, vezes M, integral de dt sobre T, então vai ser log de T, log de T A sobre T1, ok? Então esse aqui é isocórico, acho que esse aqui é a palavra, gás ideal. Não, aqui a gente nem precisa dizer que é gás ideal. Ok. E aí, depois eu vou continuar, ok? De A a 2 em um processo isobárico, ok? Pressão constante. Então, S2 menos SA, aqui vai ser um processo isobárico, ok? É igual a integral de A a 2 de delta Q sobre T. Isso aqui é porque é um processo reversível, ok? Que a gente pode escrever isso. Delta Q sobre T vai ser igual, o delta Q dessa vez vai ser igual a CP vezes M, né? Calor específico a pressão constante, integral de A a 2, ok? De T sobre T. Aqui também não é pressão constante, temperatura constante, porque você foi de T1 para TA e agora você volta a T1, né? É igual, é isso que eu quero. Ok, então eu obtive, esse aqui é iso. Ok, e agora
Deixa eu fazer uma. Então, aqui vou voltar a escrever aqui S2 menos S1, ok? Vai ser igual a integral de 1 a ds mais integral de a 2 ds vai ser igual, então, m. Esse aqui de 1 a era volume constante, ok? Log de t a sobre t1, ok? Mas aqui foi a pressão constante, Cp, log de T2 sobre T1, ok? A gente sabe que tem uma relação aqui, que Cp é igual a Cv mais R, ok? Eu coloco esse tracinho em cima porque estou acostumada, ok? Porque quer dizer que esse aqui é a constante universal, né, dos gases. Ok, então S2 menos S1, ok? Vai ser igual a MCV fator de log TA sobre T1 mais aqui log de T2 sobre TA, ok? MCV vezes esse aqui, mais MCV, ok? Essa parte aqui, log de T2 sobre TA. E aí sobrou esse termo aqui, ok? Mais MR log de T2 sobre TA. Então, esse termo aqui, eu não tenho como mudar ele. É engraçado que eu tenho aqui a massa. Onde que eu levei aqui? Era molar, né? Eu errei aqui porque o que estou usando aqui são os calores específicos molares, né? Então, aqui é o número de mol que eu tenho que escrever. Ok? Não faz dimensionalmente, está errado aqui. Aqui são os calores específicos molares. Ok? Aqui também. Esse aqui é kilojoule por kilomol, ou seja, joule por mol por Kelvin, ok? Então tem que ter um número de mol na frente. Ok, CB, calores específicos. T2 sobre T1. Agora eu não estou entendendo por que aqui fica esse TA. Ok, então o que a gente está fazendo aqui é calcular. A gente calculou aqui para um gás ideal, que é um processo isotérmico, e aqui a gente está calculando para ir do estado 1 a 2, ok? Seguindo outro caminho. E a gente mostrou aqui que S2 menos S1, a gente chegou nessa relação
Eu que chamei de T1 e T... Não faz sentido isso, na verdade, né? Log de TA sobre T1. Ah, sim, tá, ok, entendi. Só que esse estado 2, vocês lembram, ele está na temperatura T1, ok? Eu chamei de T2 porque é a temperatura de... Então, posso escrever aqui que é a mesma. Então, os dois estão no mesmo estado, ok? Então, em todos os lugares onde eu escrevi T2, na verdade, é igual a T1, né? Nesse exemplo que eu peguei, ok? T1, aqui é T1 também, aqui é T1, ok? Então, essa aqui vai ser 0, ok? Mais NR log T1 sobre TA, ok? Dividido a esse log de 1 igual a 0. Então, aqui a gente tem ainda uma, apesar de ser entre dois estados 1 e 2, a gente ainda tem uma dependência com a temperatura TA, mas na verdade, o que como a gente está considerando um gás ideal, então a gente vai escrever que STA, a pressão de A, então vou escrever tudo o que eu sei. O volume de A é igual ao volume de 1, ok? E a pressão de A é igual à pressão de 2. Então, vou escrever aqui. P A é igual a P2 e VA é igual a V1, ok? Então, e temperatura de TA, ela é realmente só de VA. Então, eu vou escrever aqui que PA, VA é igual a NRT, tá? P1, V1 é igual, acho que talvez seja o 2 que interessa aqui. NRT1, ok? E P2, V2 vai ser igual a NRT1, ok? Então, isso aqui não serve para muita coisa, a gente só tem a razão aqui, mas eu quero uma expressão com T1 e TA, então vou pegar aqui entre esses dois aqui, ok? Então, eu sei que PA é igual a P2. PA é igual a P2, então, NR. O NR sempre vai se cancelar, então, TA sobre VA, ok? TA sobre VA é igual a T1 sobre V2, ok? É igual, eu tenho T aqui, eu tenho VA. E aí, é T1 sobre VA igual a V1, né? Então, é TA sobre V1, ok? TA sobre VA é igual a T1 sobre V1. V2, o que eu peguei daqui e daqui? É igual a TA sobre V1, porque VA é igual a V1, ok? Então, com isso, eu tenho que T1 sobre TA é igual, então vou usar esse daqui, T1 sobre TA é igual a V2 sobre V1, ok? Então, esse termo aqui vai ser igual a NR log de V2 sobre V1. E não depende mais, ok, de um estado intermediário. E a gente reencontra, então, esse aqui é esse 2 menos esse 1, ok? Que para um gás ideal, aqui não foi um processo isotérmico, ok? Mas foram dois processos, um isobárico e outro isocórico, ok? Mas no final deve dar o mesmo resultado, porque só depende da entropia de cada estado, ok? Então a gente
vai olhar aqui se é o mesmo processo. Vamos ver que eu encontrei aqui. No caso isotérmico, ok? NR log da razão dos volumes. Então, a gente reencontra aqui NR vezes o log da razão dos volumes, ok? Então, é condizente, ok? É coerente com o que a gente achou. Só que aqui, a gente encontrou isso passando por um caminho diferente, ok? Então, isso é uma demonstração, ok? Que essa é uma propriedade de estado, porque independe do caminho, ok? Então, eu vou escrever essa aqui. S2 menos S1, ok? Onde 1 e 2 tem a mesma temperatura. Ok? Então, independentemente do caminho, Bom, obviamente que não é uma demonstração muito completa, porque não é qualquer processo que eu peguei, foi uma V constante, outra a P constante, ok? Mas qualquer caminho que você faça, ok? Você vai encontrar o mesmo valor para a diferença, independentemente do caminho. S2 menos S1 é igual a NR log de V2 sobre V1, ok? Se eles estão à mesma temperatura, ok? T1 e T2. Ok. Então, o que a gente vai ver agora é, assim, tem um processo que eu queria detalhar um pouquinho. Eu falei que nos refrigeradores, particularmente, a substância usada, ok, ela vai trocar calor com a fonte fria, ok, de um lado, e com a fonte quente. Então, quando você quer tirar calor, ok, de uma, então vou desenhar aqui o que acontece no ar-condicionado, por exemplo. Okay? Então, você tem um ciclo de refrigeração, então vai funcionar assim, ok? Então, você vai ter, no ciclo de Carnot, okay, que é uma boa maneira de mostrar, mas, então você tem duas temperaturas, ok? Então, aqui você tem a alta, e aqui você tem a baixa, ok? T2 inferior a T1. E aí você vai ter um processo, no ciclo de Carnot, um processo isotérmico. E então, o processo isotérmico, onde você tem transferência de calor, ok? Essencialmente, é um processo de mudança de fase, ok? Então, você vai ter aqui, que é então, aqui é AB, e aí você vai ter esse calor que a gente vai chamar de Q1, ok? Desculpa, é o contrário. Estou falando aqui de um refrigerador, ok? Então, no refrigerador, você vai, pelo contrário, na fonte quente, que é a cozinha, você vai injetar calor na fonte quente, ok? Então, esse aqui é Q1. Então, refrigerador, então você está indo, ok? Percorrendo o ciclo no sentido de um refrigerador. Refrigerador. Q1 é negativo, ok? É fornecido pelo sistema. Então, no refrigerador, então, processo, particularmente, o que acontece aqui, a temperatura constante, a T constante, ok? Aí você tem uma mudança de fase, ok? Então, no seu refrigerador ou ar-condicionado, mudança de fase, ok? Então, é passando, essencialmente, o que você vai ter, você não tem sólido, você vai ter
Em geral, você não quer sólido, né? Mesmo se aparecer no ar-condicionado, às vezes aparece gelo. Mas não é no fluido de refrigeração, né? É fora, a água que condensa particularmente. Mas no fluido de refrigeração, ok? O que acontece é que ele vai passar da fase líquida para a fase vapor no evaporador e da fase vapor para a fase líquida no condensador. Então, esse daqui vai ser essa troca de calor, onde você vai trocar calor, descarregar calor, ok? Para a fonte fria, vai ser o condensador, o evaporador. O sistema, ele vai fornecer calor, ok? Então, vai ser o condensador, ok? Então, aqui vai ser no condensador que vai acontecer isso aqui, ok? Então, você vai passar da fase gás, ok? Para a fase líquida. E aí, depois, com o compressor, aí de novo volta para a fase de vapor, né? Desculpe, de líquido. E aí, você, sendo uma vez na fase líquida, ok? Então, você vai aqui para C, ok? Então, você vai, ok? Outro processo de trocar de calor. Ah, não, aqui é D, né? Que a gente chama de D. C. E você fecha o ciclo aqui. Esse aqui acontece a temperatura fria, então vai ser no esse processo aqui de fornecer tirar calor, né, da fonte fria. Você tira calor da fonte fria, vai ser no evaporador, né? Evaporador. Ok? E também é a pressão constante, a temperatura constante, ok? Então, e na verdade é a pressão constante também, evaporador, porque tudo fica igual, né? Eu escrevi o que aqui? Então, você tem Q2, que é positivo. Qual é a razão que eu queria escrever tudo isso? Sim, é porque é uma mudança de fase, ok? Então, no evaporador, você tem o seu fluido de, de refrigeração, né? Que é um gás, então tem vários gases que são usados para isso, né? E aí esse fluido, ele está na fase líquida e ele vai trocar calor, então ele passa no evaporador. Então, obviamente tem que ser abaixo a temperatura, você vê, então é por isso que não pode ser água, porque a água, bom, você pode variar a pressão, mas a água, a pressão atmosférica, por exemplo, você precisa a transferência, ok? A temperatura de evaporação ou de condensação, ok? Ela é a 100 graus, né? Então, tem que ser uma substância que vai evaporar a baixíssima temperatura. Então, dependendo dessa temperatura que você quer para sua câmara fria, você vai escolher o seu fluido de refrigeração e vai acontecer, então, vai passar da fase líquida, ok? Para evaporar, então, QD positivo, Q2, então você vai ter que S, por exemplo, SC menos SD, por exemplo, ok? Então, vai ser a integral, ok? De C, não de D aqui, a gente está no ciclo de refrigeração, D a C, de delta Q sobre T. Aqui vai ser igual, T é constante, então é T2, desculpa, é 1 sobre T2, integral de D a C, de, então vai ser o número de mol, vezes C. Não, desculpa, não tem que ser aqui, não tem variação de temperatura. Então, aqui vai ser a massa vezes capacidade calorífica, não, desculpa, calor específico de fusão, né, de mudança de fase, ml
CV. Ok, entre C e D, o que vai mudar aqui? Tem que ter alguma coisa que varia. O que vai variar aqui? O volume vai variar, a pressão vai variar. Deixa eu ver aqui. Na verdade, vai ser isso, né? Vai ser 1 sobre T, delta Q, ou seja, M. Para evaporar tudo, né? Seria, ou seja, a massa que você vai, MLF, ok? Então, vai ser igual a M, LF sobre T. Vai acontecer a temperatura constante, vai ser a pressão e o calor de transformação, ok? Outro exemplo, então, agora que eu quero voltar para esse enunciado da segunda lei, ok? Que é a entropia, ok? Então, processos permitidos, ok? Que ΔS é positivo ou nulo, ok? No caso, por exemplo, do ciclo de Carnot, ok? ΔS é igual a zero, ok? E processos com ΔS negativo, ok? São proibidos, né? Então, a gente vai ver essa aqui, uma aplicação direta dessa aqui é quando você diz que você tem um reservatório aqui a temperatura T1 e aqui um reservatório a temperatura T2 que é inferior a T1, ok? Então, vamos dizer aqui que a gente vai transferir calor, ok? Ok? Do reservatório T1 para o reservatório T2, ok? E a gente vai calcular a variação de entropia nesse processo, ok? Então, a gente tem ΔS, olha a variação de entropia aqui. Vai ser, a gente tira calor do reservatório à temperatura T1. Então, Q, ok, é negativo. Então, vou colocar aqui menos Q, eu digo que eu tiro Q sobre T, temperatura T1, ok? Então, essa transferência de calor aqui é negativa, ok, para esse reservatório, ok, a temperatura T1, ok? E aqui a gente vai ter mais, ok? Para outro, a gente pega todo esse daqui, é meu sistema, tá certo? Os dois reservatórios, ok? Eu vou transferir calor de um para outro. Então, eu vou ter aqui mais, aqui vai entrar, então, o valor absoluto de Q, eu poderia tirar aqui, ó. Mas o valor absoluto de Q sobre T2, ok? Qual é o sinal desse daqui? Então, eu tenho que T1 é superior a T2, ok? E então, 1 sobre T1 é inferior a 1 sobre T2, ok? Então, como essa aqui é Q fator de 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ok? Então, 1 sobre T2 é superior, ok? Então, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 vai ser positivo, ok? Esse aqui é valor absoluto. Então, é permitido. Okay? De fato, você pode transferir calor, ok? De uma fonte quente para uma fonte fria, ok? E aí você transfere calor, é permitido, porque a variação de entropia é positiva, então você pode fazer isso, ok? Então, por exemplo, você faz troca de calor por condução, né? Você tem uma fonte fria e uma fonte quente, desculpa, uma fonte quente e uma fonte fria, você vai colocar aqui uma substância, ok? Então, você tem aqui uma fonte quente, ok? Aqui uma fonte fria, ok? E aí você vai botar uma barra aqui, ok? De um material, ok? Que eu vou colocar aqui. É um material, tá certo? E você vai transferir calor, você vai ter um gradiente nesse material, você vai ter um gradiente de temperatura, ok? A temperatura do reservatório aqui não vai mudar, a do reservatório não vai mudar, é a definição do relatório,
de reservatório, ok? E aí você vai ter gradiente aqui, T1 desse lado, T2 desse lado, ok? Então, é permitido. Agora, a gente vai fazer o contrário. Eu vou fazer aqui outra cor, ok? Eu vou transferir calor, ok? Mesmo valor aqui, do reservatório frio para o reservatório quente. Então, o balanço de entropia, ok? Então, o balanço de entropia vai ser ΔS, vou escrever aqui em azul para ΔS vai ser igual. Então, a gente tira calor aqui, então vai ser menos Q sobre T2, menos Q sobre T2, ok? E mais Q, que entra no reservatório frio, ok? Quente, desculpa. Então, vai ser igual a Q, ok? Fator de 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, é o contrário do que a gente tinha aqui. Então, se 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 é positivo, então esse daqui vai ser negativo. Então, não é permitido. Não é permitido. Então, você vê que esse aqui a gente calcula a diferença de entropia, a gente vê que com esse cálculo, a gente determina que esse processo não é permitido, não vai acontecer, ok? Então, é equivalente com o enunciado de Clausius, ok? Da segunda lei da termodinâmica, que diz que você não pode construir uma máquina cujo único efeito seja transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ok? Então, todos esses enunciados são equivalentes. Você, a partir de um, você pode mostrar o outro, ou você pode dizer que se viola um, na verdade, você viola o outro, ok? Ok, então, mais algumas coisas sobre isso aqui. A gente calculou a variação de entropia, depois a gente faz exercícios. Eu queria rapidamente também mostrar que, em alguns casos, a gente não vai poder usar essa definição, ok, de troca de calor. Você pode ter uma variação de entropia sem ter ok? Variação de entropia em processos reversíveis, ok? Então, aqui você escreve que ds é igual a ΔQ sobre T, ok? E aí você vai escrever que ΔS, ok? ΔS vai ser a integral, ok? De ΔQ sobre T. Esse aqui você pode, ok? Reversível. Mas tem processos irreversíveis, ok? Aí vou colocar aqui processos irreversíveis, particularmente se você fizer uma sucessão de processos reversíveis, ok? E você faz um ciclo, você fecha um ciclo, então você vai ter que isso vai ser igual a zero, porque esse é um processo é uma propriedade de estado. Processos irreversíveis, ok? Aqui, eu vou adiantando, mas que se você tiver processos, você faz uma sucessão de processos irreversíveis para voltar ao mesmo estado, você ainda vai ter que ΔS é igual a zero, porque é um processo, é uma variação de uma propriedade de estado, ok? Mas você não vai poder usar essa fórmula aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui um tipo de processo irreversível, que é o seguinte. Você tem aqui uma expansão adiabática. Então, você tem aqui uma, vou colocar, ok? E você vai... é uma caixa rígida, isolada, ok? Então, o que a gente sabe, ok? E aí você tem uma substância aqui nessa parte, ok? Então, você tem, você vai ter aqui o trabalho
é igual a zero. Você vai tirar essa divisória, ok? E aí não vai ter trabalho sobre fronteiras, né? Não vai ter trabalho nenhum realizado sobre o sistema, nem realizado pelo sistema, ok? Então, você... aqui, ó. Eu vou pegar, ok? É mais rápido fazer assim, ok? E aqui eu vou tirar a divisória. E então o gás ele vai se expandir, ok? Mas quando você faz isso, você não controla o processo, ok? Então você não vai passar dessa situação aqui para essa por uma sucessão de estados, ok? De processos de quase equilíbrio, né? Indo de dt em dt, inclusive aqui a temperatura não muda, ok? Mas não vai ser fora de equilíbrio, ok? Então, você não controla o processo, você não vai poder desenhar esse processo num diagrama PV. Tudo que você vai poder desenhar é o processo inicial e o processo final, ok? Então, como eu estou embaixo da página, eu vou repegar tudo isso. Na página abaixo. Ok. Então, eu tenho, então, esse processo, ok? Então, é importante aqui destacar que processo, ok? De 1 para 2, processo 1, 2, ok? Acontece fora de equilíbrio, ok? Obviamente, o que a gente vai estudar, aqui ele estava em equilíbrio e a gente vai esperar o equilíbrio acontecer aqui, tá certo? Para ver qual é o estado 2. Então, tem um estado 1 no equilíbrio, tem um estado 2 no equilíbrio, mas de um para o outro é fora de equilíbrio, ok? A gente não controla, ok? E não pode desenhar ele num diagrama PV, ok? Mas eu vou desenhar um diagrama PV e vou colocar os meus dois estados, ok? Então, eu tenho aqui P, aqui V, eu tenho o estado 1 que tem um certo volume, ok? Minha substância está ocupando um volume V1 e depois ela vai ocupar um volume que é maior, né? É V2. A pressão vai mudar, ok? Então, a pressão, qual é a maior? É aqui P1, ok? P1. E aqui a gente vai ter P2. Então, eu vou ter aqui P1, V1. Vai ser meu estado 1. E aqui P2, V2. Vai ser o estado 2, ok? Então, não vou desenhar aqui porque eu não sei como que ele foi daqui para lá, ok? Obviamente, ele foi, né? Mas não houve trabalho de fronteira, nem nada. Então, a gente vai calcular aqui a variação de entropia, ok? Então, a gente vai escrever S2 menos S1, ok? Então, eu sei que o trabalho foi zero. Não tem trabalho aqui. Aumentou o volume, mas não foi realizando o trabalho. Ele não empurrou nada, ok? A gente sabe que Q é igual a zero, ok? Então, como o trabalho é zero, Q é zero, então a variação de energia interna é zero, ok? Ou seja, ΔT é zero, né? Ok? Variação de energia interna, ok? É proporcional à variação de temperatura. Como é nulo, ΔT igual a zero, a temperatura inicial é a temperatura final, ok? Então, eu vou fazer isso, ok, com isso, ok? Então, não tem calor, não tem trabalho. Então, eu não posso escrever que S2 menos S1 é igual à integral de ΔQ sobre T, ok? De toda maneira, eu não posso calcular essa integral, porque para calcular a integral, eu tenho que saber como acontece a troca de calor a cada temperatura. E esse aqui eu não sei, a temperatura eu não acompanhei, então aqui eu vou colocar que eu não posso usar esse aqui, tá certo? Aí eu vou usar o quê para calcular a variação de entropia?
Mas, por exemplo, se eu voltasse, e não vai voltar, ok? Então, inclusive, esse processo é permitido, ok? Aqui não vai, né? Eu não posso voltar. Eu sei que isso aqui não vai voltar aqui. Então, eu sei que a entropia, a variação de entropia aqui vai ser positiva, enquanto que se eu fizesse aqui, ela seria negativa. Okay? Como é que eu faço aqui? Isso é muito importante, ok? O que eu acabei de dizer é onde está a sutileza, né, de tudo isso. Então, vale para a entropia, vale para qualquer coisa. Eu não posso calcular essa integral, ok? Eu não controlo a temperatura, eu não sei nada, então não posso desenhar isso aqui. Mas, por exemplo, eu sei que é um processo, os dois estão à mesma temperatura, ok? O processo certamente não foi isotérmico, houve, ok? Mas, no final, eu posso desenhar aqui uma ok? Como ele foi daqui para lá, eu não sei, foi, voltou, não sei o quê, mas eu posso dizer, ok? Que vai ser a variação de entropia, qualquer que seja o processo, ok? Vai dar essa variação de entropia. Então, eu vou escrever S2 menos S1 é igual a zero? Não é, ok? A gente vai calcular. Podemos, eu vou escrever isso com as letras, ok? Podemos, apesar de não podermos calcular delta S somando as, as trocas de calor, ok? Porque não sabemos como ocorre o processo, ok? Dois, ok? Mas apesar desse aqui, o que a gente sabe mas como, vou escrever aqui, mas, então, apesar desse aqui, ok? Então, podemos, apesar de, ok, blá, 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 podemos calcular S2 menos Sm, ok? Porque S é uma propriedade de estado. Ok? Então, independe de como você vai chegar lá. Então, você vai ter uma... Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma... A gente, como é que pode calcular? Como eu sei, tem tabelas de entropia para certas substâncias, ok? Aí eu vou na tabela e vou ver. Pronto, para esse estado 2, a entropia é tal. Para esse estado 1, a entropia é tal. Então, delta S é a entropia aqui, menos a entropia aqui, está calculado e está corretíssimo, ok? Apesar de esse aqui acontecer fora de equilíbrio. Então, aqui eu não tenho tabela, vou ver para qualquer sistema, eu posso calcular delta S por um processo isotérmico. Por que, que eu posso? Porque os dois estão à mesma temperatura. A variação de temperatura, ok? Processo isotérmico. Não foi isso que aconteceu, ok? Não foi um processo isotérmico, ok? Mudou, blá, blá, blá. E aí, no final, quando se estabeleceu o equilíbrio, então a temperatura ficou a mesma, ok? Porque não tem troca de... não tem variação de energia interna, porque não tem trabalho, não tem calor. E a primeira lei, ela vale, ok?
Então, eu posso calcular ΔS por um processo térmico, apesar de não é isso que aconteceu, ok? Porque ΔS, qualquer que seja o processo, ok? Eu posso também fazer para um processo, dizer que foi assim e assim, como a gente fez antes. Então, eu vou imaginar que foi assim e vou chegar ao mesmo resultado, ok? Aqui, ou seja, o que me interessa aqui é a variação de entropia. Então, vamos lá. Então, S2, então, S2 menos S1 é igual. Como é que a gente calculou aqui para um processo isotérmico? Térmico, gás ideal, era MR log de VB sobre VA. VB, que é o estado final, então é V2 sobre V1, ok? Então, o que a gente vê? Então, S2 menos S1, então eu vou de 2 para 1, eu vou de 1 para 2, ok? Mas a diferença das entropias é essa, ok? Então, se você for, ok? Processo 1, 2. Processo 1, 2 quer dizer o quê? É esse processo que está aqui, tá certo? Esse processo em azul. Então, vamos ver aqui essa diferença de entropia, ΔS. Então, o que a gente tem aqui é que, qual é o maior? V2 é maior. Aqui só depende dos volumes, né? Então, a gente só fez aumentar o volume, só. Então, V2 superior a V1, ok? Então, esse log aqui vai ser positivo, ok? Então, a gente vai ter ΔS positivo, tá certo? Então, processo permitido. E, obviamente, que se a gente quiser ir do estado 1 ao estado 2, do estado 2 ao estado 1, que seria ao contrário, então passar desse estado aqui para esse, ou seja, as partículas, elas voltam na caixinha, ok? Espontaneamente, elas vão ficar lá. Então, esse aqui a gente nunca viu, nunca vai ver, ok? Então, a gente sabe que não é permitido, né? Você escrever não permitido. Pela observação, eu já posso dizer isso aqui, mas também ver o fato de V2. Então, a gente teria o quê? V2 ainda é superior a V1, mas aqui, no estado S1, ou seja, ΔS, S1, ΔS, é igual aqui a S1 menos S2, então é igual a N R log de V1 sobre V2, ok? V2 é superior a V1, então esse aqui vai ser negativo, ΔS negativo, processo, desculpe aqui, ΔS negativo, então a gente sabe que não é permitido, ok? Então, na verdade, o que você tem aqui é um processo irreversível, ok? Ele é irreversível, então você tem ΔS negativo e você não pode então, voltar. E no caso de ir de 1 para 2, apesar de ser um processo irreversível, okay, você vai e você não vai voltar. Então, você tem aqui um ΔS que é positivo. Você tem geração de entropia, tá certo? Então, você pode ter geração de entropia, ok? E uma vez que você gerou essa entropia, ela não vai sair, ela não vai voltar, ok? Ela não pode ser negativa. Aqui você vê que dentro do meu sistema houve geração de entropia. O universo fora do meu sistema, ele não mudou, né? Porque estava tudo isoladinho e tudo. Então, variação de entropia do universo, zero, ok? Do resto, do ambiente. Variação, então não é do universo, ok? Variação de entropia fora do meu sistema, zero, ok? Agora, variação de entropia dentro do meu sistema é positivo. Então, o universo, que é meu sistema, mais o ambiente, a variação de entropia foi positiva, ou seja, o universo ganhou entropia. E o universo, ele só pode ganhar entropia, ok? Então, a entropia do universo, ela sempre vai aumentando, porque não é possível ter aqui no caso, ΔS negativo, você pode ter um sistema, ok? Com
uma variação de entropia negativa, ok? Mas aqui acontece que é variação de entropia do sistema mais ambiente, ok? A variação de entropia do ambiente é zero, ok? Porque não tem troca com o ambiente. Não realiza trabalho sobre o ambiente, não troca calor com o ambiente. Então, aqui a variação de entropia do sistema, que é a variação de entropia do universo, ok? Então, só chamar sua atenção que você pode ter processos onde ΔS do sistema é negativo, tá certo? Mas, ok? Você vai verificar que ΔS sistema mais ΔS do ambiente, ou seja, do meio, ok? Da vizinhança, ok? Vai ser sempre positiva ao 1, ok? Esse aqui é o que eu chamo de universo, ou seja, você divide o universo em duas partes, o seu sistema e o resto, tá certo? Então, essa aqui pode ser negativa, ok? Então, obviamente, que essa variação aqui tem que ser positiva, ok? E ela tem que ser, se ela é igual, se ΔS ambiente é menos ΔS do sistema, então vai ser nulo, ok? Nula a variação de entropia do universo. Mas, esse ΔS ambiente também pode ser superior, ok? O valor absoluto aqui pode ser superior ao valor absoluto desse, e aí vai ser positivo. Mas você não vai... Então, só para chamar sua atenção que uma variação de entropia negativa não é problema, ok? É um problema se for para o universo, ok? O universo não pode perder entropia, ok? São 10 horas, eu acho que eu vou parar aqui, porque na próxima aula, deixa eu ver aqui o calendário.